Aleluia, Jesus. Graça e paz, amada igreja, poder ficar sentados. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia, Jesus. Pai, nós te louvamos. Eu quero bendizer ao teu nome, Senhor, nesta noite, por estar aqui na tua casa, junto com os meus irmãos, com um propósito, todos aqui com o mesmo propósito, Senhor, de te buscar, de se render no teu altar, de oferecer sacrifício de louvor e adoração, que é fruto de um coração quebrantado. Pai, toma em tuas mãos cada um de nós, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, que cada mente aqui ela esteja aberta, cada coração aberto, Senhor, para receber a ministração da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, vem trazendo luz neste lugar, dissipando todas as trevas. A palavra diz que o amor lança fora todo medo que esteja em algum coração aqui, tomando qualquer coração, que caia por terra agora todo medo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fluir neste lugar, Espírito Santo, nos edifica em Ti, nos transforma, que possa haver cura, transformação, libertação, que possa, em nome de Jesus, ser liberado perdão, que vidas possam ser edificadas neste lugar e que o Teu nome ele seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, que eu não quero trazer uma boa mensagem. Eu quero poder ser um canal de Deus para cada um de vocês, que possa vir cura. Não apenas uma boa mensagem, que a pessoa diga, foi uma boa mensagem, não. Que possa haver cura sendo liberada daqui. Que pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor possa transmitir cura através da palavra que Ele me deu. Através da palavra que eu creio veio do coração dEle. Que você possa sair daqui curado. Que você possa sair daqui transformado. Em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Os irmãos podem estar estranhando alguma coisa aqui. Tem alguma coisa diferente aqui hoje. Mas eu estou seguindo o meu pastor. O meu pastor, nosso pastor inspira a gente, igreja. Nosso pastor Samuel. Então, o meu pastor me inspirou. Então, quero fazer algo novo aqui hoje. Os amados estão vendo aqui esse lugar, aqui, esse local aqui um pouco interditado, com algumas ferramentas. Mas vamos abrir a palavra do Senhor. Obrigado, irmã. Lá em Efésios 2, 20 a 22, diz o seguinte. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Diga assim, principal pedra de esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Diga assim, bem ajustado cresce. Para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amados, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de construir uma casa, ou talvez até algo mais simples, levantar apenas uma parede, fazer uma restauração, pintar uma casa, uma obra de restauração, uma obra de construção. Quem aqui talvez já tenha tido a experiência de construir do zero, chegar assim, ver o terreno, sonhar, fazer o projeto e começar a executar e ver aquele projeto ser executado ali, tudo do início, desde o terreno lá limpinho. Alguém já teve essa experiência aqui? Eu já tive essa experiência. Eu acho, embora nos traz muitos transtornos, muita preocupação, mas é uma área que eu acho linda, é a área de construção civil, a área de engenharia. Eu gosto muito dessa área, embora não sou engenheiro, mas admiro muito. Então, amados, agora me diga uma coisa. Tem problemas numa construção civil? Tem muita sujeira? Tem muito barulho? Tem muitas coisas que, às vezes, a gente faz um cálculo, faz um planejamento, falta material às vezes. Tem maus profissionais? Tem profissionais aqueles que desaparecem de repente da obra e deixam você lá? Tem. Eu já vivi tudo isso. Já vivi também outra coisa. Você com a obra de restauração na sua casa, você sai pela manhã, você vê uma parede ali. Quando você volta, ela não está mais.
E muitas vezes você nem mandou derrubar aquela parede, nem mandou fazer aquele serviço, mas o abençoado entendeu que era para derrubar e derrubou. Então acontece o quê? Barulho, transtornos, tantas coisas que acontecem numa obra de construção. E o Senhor, Ele colocou sobre o meu coração para trazer isso, para fazer essa comparação, para fazer esse paralelo entre a igreja e uma obra de construção, porque nós estamos em obra. Você entende que a gente está em obra? Como a palavra diz aqui, olha, edificados, está falando aqui de obra, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eu peço para colocar o cartaz, por favor. Está disponível o cartaz lá, amor? Está aqui, amém. Então, edificado sobre o fundamento, olha, fundamento. Primeiro, você chega ali no terreno, vai preparar o terreno e vai fazer o quê? Tem um projeto, vai iniciar por um fundamento. A nossa vida em Cristo é posto um fundamento. Amém? Quem foi que morreu por nós? Como foi? Por que Jesus foi lá para a cruz? Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Era necessário que alguém pagasse o preço, havia uma dívida. Isso é fundamento. Fundamento para que a gente, em cima desse fundamento, a gente comece a edificar, a construir o prédio. Aqui diz, olha, quero trazer um exemplo. Façamos de conta que essa caixa aqui é o terreno. Já tem um fundamento feito aí. E ali está dizendo que Jesus Cristo, Ele é a principal pedra. Ele é o principal tijolo. Ele é a pedra angular, do qual toda a obra vai crescer alinhada e ajustada nele. Está aqui, o fundamento está embaixo. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro Deus, não há outro caminho que leve aos céus a não ser Jesus, é fundamento. Amém? Arrependimento é fundamento. Confissão de pecados é fundamento para poder quebrar toda a legalidade que há contra a nossa vida. Confessar o nome de Cristo é fundamento. O fundamento está feito. E Jesus Cristo, Ele inicia a obra após o fundamento feito. E ali diz que todo edifício deve crescer ajustado e alinhado com essa pedra principal. Ou seja, essa pedra está alinhada nessa posição. Está certa essa construção aqui? Não. O edifício vai crescer alinhado na pedra angular, na pedra principal, que é Cristo. Assim somos nós. Nós vamos crescer alinhados. Porque se eu colocar assim, não está alinhado, amado. Esse edifício ele vai ruir. Então traz para a nossa vida, o que é que está desalinhado? O que é que está desalinhado na minha vida? O que é que está desalinhado na tua vida? Vai ruir. Alinha, vamos alinhar. E o Senhor trouxe essa palavra hoje para que haja um alinhamento. O apóstolo Paulo, ele está trazendo essa direção. Alinhe, construa a sua vida sobre o fundamento e sobre a pedra principal, que é Cristo, do qual todo edifício bem alinhado, bem ajustado, ele cresce. Ele cresce. E nós estamos crescendo em Cristo Jesus. O fundamento já está posto. Lá em 1 Coríntios 3,11 a palavra diz: porque ninguém, diga ninguém, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento da igreja, do qual ele falou lá para Pedro e para os seus discípulos, que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, as portas do inferno estão lá fechadas, com cativos, com pessoas aprisionadas, em as mais diversos tipos de situações, depressão, pecado de prostituição, seja o que for, estão lá presas. Mas a igreja vai começar a empurrar aquela porta, e essas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Quem é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor. Em 1 Pedro, amados, 2,5 diz: Pedro nos ensina que neste edifício existem pequenas pedras. Essas pedras somos nós. Nós somos pequenas pedras também, que vamos crescendo nesse edifício. Olha lá, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedras vivas, somos edificados, você está sendo edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. A pedra fundamental, a pedra principal, como eu já afirmei ali, mas é a primeira pedra. Quando o construtor dessa obra chegou aqui nesse terreno, ele faz o fundamento, ele colocou uma pedra lá. E essa pedra vai trazer todo o alinhamento. Assim é Cristo, ele traz todo o alinhamento para a igreja crescer. Amém? Aleluia. Agora, amados, como eu já havia falado no início, tem transtornos? Diga, tem. Tem barulho? Tem sujeira? Tem maus profissionais? Tem falta de material? Tem falta de material. Tem ferramentas? Tem martelo, tem marreta, colher de pedreiro, carro de mão, betoneira, tijolos, cimento. Tem muitos materiais, amados. Agora olha uma coisa. Barulho. O que é que a gente pode trazer como barulho na construção desse edifício espiritual que somos nós? Dentro da casa do Senhor. Tem contenda? Tem dissensão? Tem fofoca? Misericórdia, né, amados? Mas tem barulho. Tem barulho. Olha só. Pensa você lá na obra de construção, viu? Barulho. Incomoda. Tem barulho, amados. Contenda, dissensão, é barulho na casa do Senhor. Fofoca é barulho. Sujeira, divergência, amados. Irmãos em contendas uns com os outros. Mas olha o que é que diz a palavra do Senhor. Por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Contendas, amados. Eu encontrei vários versículos aqui sobre contendas, lá em Provérbios. Provérbios, ele nos prepara, ele nos ensina como conviver aqui o nosso dia a dia, de forma sábia. Olha o que é que diz aqui Provérbios, minha vista está uma bênção, 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio excita, ele impulsiona, ele alimenta. O homem iracundo ou o homem furioso, ele suscita contendas, mas o longânimo, ele apazigua a luta. O homem perverso instiga a contenda, ele alimenta, ele vai mesmo, você vai deixar desse jeito, não vai tomar nenhuma atitude, não vai fazer nada. É assim, ele alimenta, ele instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Tem maiores amigos separados por causa de contendas, amados, na igreja? Tem. Infelizmente tem, amados. O que ama, agora olha, aliás, outro antes. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Como o saltar de muitas das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-se da questão. Olha aí, começa a contenda. Como soltar de muitas águas, como soltar de águas é a contenda. A gente vê essas enxurradas, pronto, vamos trazer lá, lembrar do que aconteceu recentemente, aquela tragédia lá da região lá do Rio de Janeiro. Vocês viram algumas enxurradas? Olha aí. Então, como muitas águas que se soltam. Então, aqui diz o quê? Antes que seja envolvido, se afaste da questão. Esse é o conselho para mim, é o conselho para cada um de nós nessa noite. Se afaste das questões de contenda nessa noite. Então, é um barulho. É um tipo de barulho, amados, ensurdecedor, como eu bati ali com aquela marreta,
que ele pode acabar tirando um tijolinho desse, que é uma pedra viva, que é uma pessoa. Ele pode tirar um tijolinho desse ou não, da casa do Senhor. Ele tira, meu irmão. Ele tira um tijolinho desse da casa do Senhor. Ele tira uma pedra viva. Fofoca, amados. Fofoca afasta sim. Lá em Provérbios 18, 8 diz: as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Ou seja, é como ele é alimentado. Houve uma fofoca e já parece que o ouvido tine alguma coisa e já quer saber, quer se aproximar. E aqui diz que é como um alimento que desce. O que nos alimenta, amados, vai produzir algo. E a alimentação de fofoca não vai produzir algo bom na minha vida e na tua vida, não. Vai produzir algo muito ruim. Eu lembro lá que Jesus, em Mateus 15:10, aquele momento em que se eu não me engano, a liderança ali, os fariseus, eles questionavam porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E o Senhor, ele disse que não é o que entra que contamina, porque ele entra, é digerido e é lançado fora, mas é o que sai. O que é que sai do nosso coração? Quem se alimentar de contenda vai sair o quê? Quem se alimentar de fofoca vai sair o quê? Não vai sair coisa boa. Outra coisa, amados. Aqui lá em Levítico 19:16 diz: não andarás com o mexeriqueiro. Entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Outra coisa, mas olha aqui. Contenda, fofoca, fuxico, que é a mesma coisa. Vai causar o quê? Olha, o que é que pode causar? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido, amado. Quando um irmão ele se ofende com alguma situação, com algo que ele foi envolvido, aqui diz que é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha para aqui. As contendas são como os ferrolhos de um palácio. Eu nunca entrei em um palácio, mas eu já fui ao presídio. O pessoal sabe que eu sou a área que eu trabalho, eu já fui a um presídio, várias vezes. Eu não sei quem já teve essa experiência. Vocês já escutaram o barulho daqueles ferrolhos? Quem já foi sabe. Que são diversas grades, e você vai passando por uma, fecha ferrolho, bota cadeado. Passa por outra, abre, fecha ferrolho, bota cadeado. E faz um barulho forte, ferro no ferro. Então, amados, eu quero trazer aqui, não um palácio porque eu nunca entrei, mas num presídio já. Olha para aqui, quantas barreiras se levantam, quantas grades, a pessoa fica o quê? Presa. Fica presa por causa de um irmão ofendido, é muito difícil. Agora, como acabar com a contenda? Como a gente pode acabar com a contenda? Lá em Provérbios nos ensina. Ele traz um exemplo muito bom, muito interessante, fácil de compreender. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Você já viu uma fogueira? Começa a tirar lá a madeira, o fogo, vai tirando as brasas, vai separando, se afasta, sai desse meio, sai do meio da contenda, sai dela. É assim que a gente evita. Interessante que lá em 1 Reis 6:7, eu falei aqui de barulho na obra, barulho na construção. Essa palavra aqui, ela fala a respeito de que para a construção do templo, naquela época, eu penso que foi ali a época de Salomão, o material, as pedras, elas já chegavam prontas, lapidadas, no tamanho exato, para apenas serem o quê? Encaixadas na construção do edifício. Olha o que é que esse versículo diz. 1 Reis 6:7. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Não tinha barulho, não tinha
contenda, não tinha fofoca, não tinha, amados, na construção do templo. As pedras chegavam já, o barulho era em outro lugar. Eram chegadas prontas, no formato. Chegava lá, encaixava aquela pedra e assim construía aquele edifício. Tem sujeira em obra, amados? Em obra de construção, entulho. Tem entulho? Tem. E como tem entulho? O que é que a gente pode trazer como entulho na obra do Senhor, como sujeira? Lá em 1 Coríntios 10:32, diz assim, olha: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Escândalo, amado. Uma vez por outra, surgem escândalos? Surgem. Sujeiras. Sujeira na obra. E disse aos discípulos, Lucas 17:1, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então que eu, que você, cada um de nós, a gente vigie quanto à nossa vida, quanto a escândalos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que pela graça, pela misericórdia do Senhor, a gente saiba andar em sabedoria e evitar escândalos. Andar de forma que se saber se portar alinhado com a pedra angular, que é Cristo Jesus. Existem maus profissionais na obra, amados? Já perguntei, existem. Existem maus profissionais. Profissionais que abandonam a obra. Profissionais que não são bem qualificados para exercer aquela função. Para fazer determinada... Eu não sei aqui se na casa de alguém consta isso. Mas quantas vezes a gente não vê, por exemplo, um nivelamento de piso. Nivelamento de piso em que... Um exemplo, no banheiro. Em que, em vez da queda d'água vir para o ralo, ela vai para o lado contrário. Alguém já viu isso em alguma residência? Falta de nivelamento. Ou seja, o profissional não executou de forma correta o nível daquele piso. Né? Uma falta de nivelamento. E na obra, amado, na casa do Senhor também tem muitas coisas assim. Muitas vezes são feitas coisas que não foi mandado fazer, ou o que mandou fazer foi feito o que não mandou, e o que mandou não fez. Há retardo no serviço, há quem chega somente atrasado, há quem faz serviço mal feito, há quem desaparece da obra de construção e não diz nem um tchau, não dá nem um abraço, não dá nem um agradecimento. Existe na casa do Senhor assim? Existe. Existe sim, amados. Existe às vezes falta de recursos, eu digo não só financeiro, mas de pessoas que realmente chegam assim e se prontifiquem. Digo, olha, eu quero servir. Eu quero servir na casa do Senhor. Como é que eu posso ajudar? Existe falta de recursos, amados, falta de material, de pessoas. Existe. Infelizmente, às vezes a gente encontra aquele que não soma, ele nem soma nem multiplica na obra, porém, na casa do Senhor sempre há o que fazer. Ele é servido, sim. É servido na casa do Senhor. Mas em nada quer servir. Vê a necessidade, mas faz vista grossa. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa de pessoas que queiram servir na casa do Senhor. Há muito o que fazer. Agora eu quero falar de outra coisa, amados. De materiais indispensáveis numa obra de construção. De materiais indispensáveis na casa do Senhor para que esse edifício ele cresça bem ajustado e bem alinhado com a pedra principal, a pedra angular que é Cristo Jesus. Tijolos são necessários? São indispensáveis? São indispensáveis na casa do Senhor tijolos. Areia, traço, cimento, brita, ferro, ferramentas para fazer. São todos instrumentos, são todos materiais indispensáveis. Lá em 2 Coríntios 3:18, a palavra diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cada tijolinho desse, amados, que está aqui na obra, ele vai crescendo, ele vai sendo transformado. Aqui é lugar de transformação. Uma palavra que eu gosto muito é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa mente, amados. Transformar. E aqui a gente está sendo transformado. A gente está sendo lixado, a gente está sendo ali passado no esmerilzinho, a gente vai sendo tratado. Aqui é lugar que todos têm o mesmo propósito: glorificar o Senhor, amém? Esse é o propósito da igreja. Foi para isso que Ele nos constituiu, glorificar o nome dEle e trabalhar, servir a Ele, para ir de encontro mesmo às portas do inferno e arrancar os cativos e oprimidos que estão naquele lugar. Então os tijolos são cada um de nós, amados. Você é um tijolinho na casa do Senhor. E você pense, um tijolo que tem que estar alinhadinho ali, ó, alinhadinho com a pedra angular, no fundamento que já foi posto. E o fundamento é? O fundamento é? O fundamento é? Aleluia. O fundamento é Jesus Cristo, mas cresça alinhado nele. Outra coisa, meus irmãos. Outro material indispensável que eu falei aqui, agora vamos falar sobre ele. Areia, traço, barro, cimento. Qual a função da areia, do traço, do barro, do cimento, desse conjunto todo? O que é que ele vai fazer? Ele vai dar o quê? A liga que ele vai unir cada tijolinho desse, né? Ele vai unir, ele vai colar. Cada tijolo desse, ele vai unir, ele vai colar. E amados, tem pessoas na igreja que são como, que dão essa liga, algo positivo. Quero falar de algo positivo. Que dão essa liga, pessoas chaves. Pessoas assim, elas não separam. Elas são como coringas, elas servem por necessidade da obra. Por amor ao Senhor, querem ver a obra crescer. Qualquer um percebe que elas dão andamento à obra. Resolvem, projetam, planejam, elas tocam a obra para frente. Elas ligam as pessoas, ela começa a unir a igreja. Ela começa a romper a faixa de gás, os distanciamentos, os muros, as barreiras que muitas vezes são levantadas por causa do barulho. Essas pessoas, elas são usadas para ligar, para atrair, para que esse edifício ele cresça bem ajustado, alinhado com o Senhor. Falei de materiais, agora eu quero falar de ferramentas. Ferramentas indispensáveis, meus irmãos, na casa do Senhor. Tem ferramentas indispensáveis. E tem uma ferramenta muito interessante, muito simples. Alguém sabe dizer o que é um prumo? O prumo está aqui, eu vou mostrar a vocês, eu trouxe. Essas ferramentas aqui são minhas, amados, com exceção dessa pá. Pronto, aqui. Qual a função do prumo? A função do prumo é alinhamento, amados. Você vai levantando esses tijolinhos e você vai colocando o prumo. Você coloca uma linha, coloca um prumo. E aqui, essa peçazinha aqui de baixo, ela tem que estar bem rentezinha da parede. Porque se ela estiver aqui afastada, isso quer dizer que a parede ela está nessa posição aqui, ó. Porque se eu botar o prumo aqui, ó, pronto, faz de conta que o meu braço é a parede. Se ela estiver reta, o prumo vai ficar alinhado. É para estar assim. Se a parede estiver desalinhada, ou para lá, ou para cá, se ele estiver para cá, o prumo vai colar na parede. Se ela estiver assim, crescendo nessa posição, olha, inclinada, então ela vai estar desalinhada. O que é que vai acontecer com essa parede? Ela vai cair, ela vai ruir. Então é uma função muito importante desse objeto tão simples. E a palavra do Senhor fala sobre esse objeto. Ele está nas mãos do nosso Criador. Olha lá Isaías 28:17. Deixa eu ver se é esse mesmo.
Isaías 28, 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Tem outra palavra, Amós 7,7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro. Olha onde é que o Senhor estava. Levantando o prumo, ele estava ali no muro, olhando as pedras vivas. O Senhor estava no muro, olhando as pedras vivas, colocando o prumo assim: Pastor Davi, como é que tu tá, Pastor Davi? Tu tá alinhado? Então aqui, ó, o prumo, amados, está na mão do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso. E Ele usa o prumo, amados, para nos alinhar, para ver se a gente está alinhado. Se você, se nós estamos crescendo, alinhado com a pedra angular. Há uma base, amados. O fundamento já foi posto, o fundamento é Cristo. Então não tem como a gente crescer desalinhado dentro de algo que já está finalizado, já está determinado, já está concluído. O fundamento é Cristo, os ensinamentos dele. Então que eu e você, nós cresçamos alinhados, aprumados, que venha cessar, em nome de Jesus, contendas, dissensões. Amados, acho que é lá em Pedro, que diz que nós somos sacerdócio, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio. É um reino de reis, nos constituiu reis e sacerdotes. Nós precisamos, a igreja do Senhor, para que o poder de Deus venha fluir através da minha vida, da tua vida, para que a gente possa tirar os cativos das prisões. Precisamos exercer o nosso sacerdócio. O sacerdócio de estar alinhado. O sacerdócio que entende que nós precisamos orar, nós precisamos se alinhar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos adorá-lo, servi-lo. Daí, com o nosso sacerdócio alinhado, o poder de Deus vai fluir, amados. Você pode dizer amém? O poder de Deus vai fluir na tua vida. Ele vai te usar. Como diz lá em Isaías 61, que Ele me ungiu. Vamos abrir Isaías 61. Isaías 61. Já deve estar aí, né? Tá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Senhor, amados, Ele levantou a igreja dele alinhada, fundamentada em Cristo Jesus, para estas obras aqui. Libertar os cativos, libertar os oprimidos. Eu já fui cativo, eu já fui oprimido, amados. Eu já fui escravo. O Senhor me libertou. Quem foi liberto aqui em Cristo? Oh, glória a Jesus. Quem foi liberto, amados? Cristo te libertou. Cristo me libertou, amados. E Ele quer usar cada um de nós. Que a gente venha crescer alinhado. Vamos alinhar a nossa vida. Cada um de nós. O Senhor está com prumo, amados. Olhando para a igreja dEle. Eu tenho ouvido, e a palavra diz isso, que no fim dos tempos vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, rumores de guerra nós estamos vendo,
e diz assim: não é o fim. Tá certo, não é o fim. Mas o Senhor dá os sinais para quê? Para que existem os sinais? Para quê? É para a gente ficar dizendo: eita, está a guerra, Deus me livre, não sei o quê, está se acabando o mundo. Não! É para se preparar. Os sinais são para se preparar. Pode não ser o fim, mas é tempo de se preparar. Tempo de se preparar. Aleluia, Jesus. Lá em Êxodo, meus irmãos, eu quero convidar o ministério de louvor. Lá em Êxodo, o que é que a palavra diz? Êxodo 36:1. Êxodo 36:1. Aleluia, Jesus. Falam de duas pessoas aqui, amados. Na época que Moisés foi levantado ele recebeu toda a orientação, toda a planta para construir o tabernáculo. E o Senhor, ele separou dois homens. Aqui fala: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Olha aqui, olha. Ele levantou aqui vários homens, mas ele cita o nome de dois: Bezalel e Aholiabe. E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Amados, Deus dá direção para o seu povo. Deus dá direção para os seus líderes. Os líderes devem buscar direção do Senhor. Nós devemos estar, como a palavra diz, estar de pé diante do Senhor, contemplando o Senhor, para que a gente possa receber, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa compreender o que é que o Senhor tem no coração dele para este lugar, para esta igreja, para esta terra, para este bairro, para essa nação. Como igreja do Senhor, que cada um de nós a gente venha se alinhar, amados. Lá em Êxodo, ainda em Êxodo, parece que é o 35, 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar. Estes homens aqui, Bezalel e Aholiabe e os outros, eles também se dispuseram a ensinar outros homens. Eles se dispuseram a ensinar outros homens, para que esse edifício, para que essa construção, ela cresça alinhada, para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Aleluia, Jesus. Eu lembro uma passagem muito conhecida, irmãos. Aquela passagem lá de Jacó. O Senhor me levou a essa passagem quando Jacó ele estava em Berseba. Ele foi a Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar, ele pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis com escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Mas o que eu quero dizer aqui, Jacó, ele deitou sobre essa pedra. A pedra, quem é a pedra? Quem é a pedra, amados? Quem é a pedra? E ele ungiu aquela pedra. A pedra espiritual, a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra principal. Tem outras pedras sim, mas a principal, do qual nós vamos crescer alinhados e ajustados, a pedra é Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Senhor Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, rendemos graças ao teu nome pela
a pedra angular, Senhor, pela pedra principal, Senhor, pela pedra espiritual que é Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós temos, foi colocado o fundamento já foi posto, Pai, e o fundamento é Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e cada um de nós venhamos crescer alinhados com esse fundamento, com essa pedra principal que é Cristo, como pedras vivas, ó Pai, vem alinhando a nossa vida, vem fortalecendo a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, vem libertando, Senhor, em áreas, Pai, que precisamos ser libertos, ó Pai, vem calando toda voz contrária na nossa mente, Pai, no nosso coração, toda voz de desistência, toda voz de não vou conseguir, toda voz de vou parar, toda voz de vou recuar, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos alinha, Espírito Santo, nos fortalece em Ti, Senhor, que cada um aqui seja fortalecido nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa se apoderar de cada um aqui, ó Pai, que derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, liberta os cativos, liberta das prisões, cadeias, correntes, que muitas vezes nos prende, amarras, Senhor, que nos prende, quer nos impedir de avançar, Pai, em nome de Jesus, Pai, de nos alinhar, Senhor, em nome de Jesus, nos alinha com Cristo, ó Pai, Pai, que caia por terra também toda contenda neste lugar, Pai, todo espírito de dissensão, Pai, toda parede que é levantada para afastar, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que caiam por terra essas barreiras neste lugar e em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, levanta pessoas aqui que ligam, que unem, Senhor, na Tua obra, Senhor, que projetam, que unem, que não afastam, mas que atraem, Senhor, atraem uns aos outros, atraem todos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós Te pedimos nessa noite, Te agradecemos pela Tua rica, pela Tua poderosa palavra, pelo fundamento que é Cristo em nossas vidas, Pai, que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Você pode louvar ao Senhor nesse momento, aplaudir ao nome dEle tão somente, porque a palavra dEle é fiel, a palavra dEle nos alinha, a palavra do Senhor é boa, é perfeita, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Pai, aleluia, Jesus. Amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo estejam em todos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, que Deus os abençoe, vão em paz.